Às vezes tudo que a gente quer é assistir um filme curto, mas que entregue uma boa qualidade e uma boa experiência cinematográfica. No YouTube tá cheio de curtas-metragens de terror com muita qualidade e muito melhor do que muitos filmes de longa-metragem, inclusive. Basta ter uma boa ideia, uma boa forma de representar aquela experiência e contar aquela história para nos trazer um desconforto, medo, angústia. E eu selecionei para vocês 5 curtas de terror que estão aqui no YouTube. Vem comigo. Ignore It. A família protagonista vive sob uma regra rígida: não reagir às aparições, não encarar, não comentar. O ser sobrenatural que ronda a casa aparece de forma clara, mas a ordem é sempre a mesma: ignore. O problema é que o instinto humano é justamente o oposto: reagir, fugir, lutar. A tensão cresce até o inevitável colapso psicológico. A atmosfera aqui é como assistir uma panela de pressão prestes a explodir. Cada silêncio, cada olhar contido, aumenta a claustrofobia emocional. Existem várias interpretações simbólicas que você pode ter aqui. Alegoria para problema familiar, abusos, vícios, traumas. Porém, o espectador fica encarregado de interpretar da forma que ele achar mais conveniente. A ordem de ignorar pode ser vista como crítica ao modo como a sociedade trata o que é desconfortável, fingindo que não existe até que devore tudo. Esse é um curta que mostra que a negação não é proteção, é condenação. Quanto mais tentamos ignorar o mal, mais força ele ganha. No curta-metragem Curve, aqui mostra como talento, criatividade, se forem bem alinhados, com uma boa direção, você consegue criar uma atmosfera de tensão num ambiente único, fechado, inovador e ao mesmo tempo muito assustador. O fato dele não explorar o que tem abaixo ou por que a pessoa está ali é irrelevante. O que nos transporta para aquela experiência é literalmente o imaginário, o se colocar naquela situação. Se visualizar naquele ambiente hostil, desconhecido, é o que transforma esse curta-metragem em algo terrivelmente assustador. Uma mulher acorda sozinha em uma estrutura curva, escorregadia, inclinada em direção a um abismo sem fim. Não há um contexto, não há explicação. Apenas o pavor instintivo de não cair. Cada movimento, cada tentativa de se segurar parece um passo mais perto da morte. O minimalismo é puro. O som seco do atrito, o eco distante, a ausência de trilha reforçam a sensação de pesadelo existencial. O curta é um estudo visual sobre a linha tênue entre a vida e a morte. O abismo funciona como uma metáfora para a depressão, ansiedade e até para o vazio existencial. O esforço dela para resistir pode ser interpretado como uma luta diária de qualquer um para se manter firme diante do nada. Curve nos lembra que o medo pode ser um motor de sobrevivência. Não é o vazio que nos define, mas a nossa resistência a ele. Other Side of the Box. Aqui esse curta-metragem é muito bizarro porque ele cai naquela questão do vale do desconhecido, sabe? Quando você olha para um rosto humano e você não tem certeza se aquilo é muito humano ou não, um olhar sem expressão, vazio. Esse curta-metragem aqui da lista é um dos mais bizarros que eu já vi na internet. Other Side of the Box é uma história de um casal que recebe uma caixa misteriosa. Dentro dela há uma escuridão viva, um ser que olha de volta. A regra é clara: nunca desviar os olhos. O problema é que isso é insustentável. Basta um segundo de descuido e o horror escapa. O curta evoca uma atmosfera de terror quase cósmico, com raízes Lovecraftianas, a sensação de que há algo muito maior e inominável espreitando, impossível de compreender. A caixa é como um portal para o inexplicável, um limite entre a nossa realidade e algo muito além dela. O fato de não piscar é uma metáfora para a vigilância obsessiva, para a ansiedade constante de tentar controlar o incontrolável. A criatura nunca revelada por completo é o que torna tudo ainda mais angustiante. A imaginação do espectador preenche o vazio. Alguns segredos são maiores do que nós. Há coisas que não foram feitas para serem olhadas de frente. E sim, temos um curta-metragem de terror brasileiro aqui, inclusive é um dos meus preferidos de todas as listas, todas as vezes que eu assisto curtas-metragens na internet, esse aqui tá no top 3, pelo menos, né? Ele é chamado, em inglês, porque ele foi premiado lá fora, como The Wanderer of Catabranca.
Em meio a uma vila isolada, a presença de um andarilho misterioso, vestido de forma antiga, surge como um presságio. Quem o vê percebe que ele não pertence àquele lugar e nem àquele tempo. Sua passagem traz medo, doenças, desastres. Um eco dos mitos rurais em que certas figuras são mensageiros da morte. O curta mistura realismo rural com misticismo, criando um clima que lembra tanto os contos populares quanto uma literatura fantástica. O andarilho é a personificação da morte ou do destino inevitável. O ambiente rural remete à tradição oral, histórias contadas ao pé do fogo que carregam advertências sobre a vida e a morte. O fato de nunca sabermos exatamente quem ou o que ele é mantém o terror vivo na imaginação. O curta reforça que a morte é inevitável e caminha entre nós, mesmo quando preferimos acreditar que são apenas histórias. Aproveitando que você já chegou até aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se está gostando, deixa seu like, compartilha com seus amigos, é importante para a gente continuar crescendo. Outra questão, é importante que se vocês quiserem uma análise mais profunda, um review sobre cada um desses curtas-metragens, por exemplo, deixa aqui nos comentários. Eu posso trazer aqui um vídeo sobre cada um desses curta-metragens para a gente estar destrinchando sobre eles. Chegamos ao fim da nossa lista, aqui nessa quinta indicação, da minha opinião, ele é o mais incômodo e o mais assustador. Aqui também é a prova de que se você trabalhar com o simples e com alguns conceitos bem básicos, se forem bem realizados, pode te trazer um horror inimaginável. É aquele tipo de horror que fica espreitando no escuro quando você está sozinho em casa e fica aquilo na tua cabeça. É um curta que é difícil depois de esquecer. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre The Portrait of God, ou O Retrato de Deus. Nessa história, uma estudante de arte é convidada a contemplar um retrato enigmático, supostamente a representação definitiva de Deus. O problema é que o que ela vê não é luz, nem bondade, mas sim um rosto grotesco, algo que parece feito de carne, sombras e pesadelos. O curta é desconfortável do início ao fim, como se estivéssemos olhando para algo proibido. O clima é febril, quase como estar preso em um sonho ruim. A pintura é uma metáfora da inacessibilidade do divino. Tentar ver Deus pode ser mais aterrorizante do que reconfortante. O curta inverte a ideia de luz e salvação. Em vez disso, nos mostra que a divindade pode ser um abismo incompreensível. Há também uma crítica implícita à obsessão humana em querer materializar o espiritual. O curta sugere que, se o rosto de Deus fosse revelado, o impacto seria insuportável para a mente humana. Talvez o sagrado esteja melhor escondido. Isso aqui me lembra uma passagem bíblica que fala também sobre a visão dos anjos, né? Os anjos também não podem olhar diretamente para Deus. Se eu não me engano, na mitologia cristã, os anjos não são muito parecidos com o que a gente costuma ver em obras literárias, né? Como aquele ser que parece um humano com um par de asas, né? Eu vou deixar algumas imagens aqui como na Bíblia eles são representados. Inclusive, tem uma brincadeira com isso na série A Missa da Meia-Noite. Aqui vai um pequeno spoiler sobre a série A Missa da Meia-Noite, que eu recomendo fortemente que você assista. Mas basicamente tem uma entidade na história e um líder religioso diz que aquela entidade ali é um anjo. Mas claramente aquela criatura ali não é um anjo, né? Não só pelo visual, como também pelas ambições daquela criatura ali, né? Com os desejos que ela tem. Então, o líder religioso usa um termo bíblico, uma frase bíblica, para fazer com que as pessoas aceitem aquela criatura como um anjo. Uma passagem que diz que quando eles aparecessem, né? Eu acho que tem uma passagem na Bíblia que diz que ele aparece para um humano e fala, não temeis, né? Porque a minha aparência ela pode ser assustadora, mas eu sou um anjo mensageiro de Deus, né? E também fala que essas criaturas, que às vezes possuem mais do que um par de asas, usam para proteger, né, a visão deles, né? Para eles não olharem diretamente para Deus. Então, isso deixa interpretativo, né? Tipo, porque não pode? Porque eles são impuros para ver Deus, né, diretamente, ou talvez porque ele fosse um ser tão puro que seria insuportável até para os anjos poderem olhar para ele, né? Enfim,
eu não me aprofundei nesse termo bíblico, mas me fez lembrar que os anjos, eles não têm aquela forma que a gente está acostumado a ver, como os querubins, né? Os bebezinhos com asas, ou um ser humano com asas. Eles têm uma versão na Bíblia, pelo menos narrada, bem assustadora. E eu pensei, cara, às vezes essa visão que ela teve nesse curta-metragem aqui, ela é assustadora porque é para ela, porque ela não consegue compreender a completude da entidade divina. Ou talvez não seja Deus, e seja apenas uma criatura, a gente não sabe. Mas tem vários paralelos aqui, e é legal que esse curta-metragem deixa a gente bem reflexivo, né? É o meu curta favorito aqui justamente porque ele tem essa atmosfera tensa, talvez um pouco profana, né? Acredito que as pessoas mais sensíveis ou mais religiosas talvez possam se ofender com esse curta-metragem, então... mas deixa aqui nos comentários o que você achou, se você assistiu, o que achou, qual foi a sua interpretação. Eu achei sensacional, muito bem feito. A atriz que faz essa artista ali, ela é bem entrega uma boa performance, é bem crua, né? bem legítima, achei bem interessante. Esses curtas provam que o terror não precisa de 2 horas para nos marcar. Em poucos minutos, eles exploram nossos medos mais profundos, negar o mal, encarar o abismo, olhar o proibido, aceitar a morte e até questionar o divino. Cada um desses filmes é como uma cicatriz, pequena no tempo, mas impossível de esquecer. E agora eu quero saber, qual desses curtas mais te perturbou? Qual mexeu com você mesmo depois da tela escura? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vou deixar os links desses filmes aqui para vocês assistirem. Comentem. E se quiserem alguma análise individual sobre cada um curta, quiserem sugerir novos curtas-metragens para a gente estar compartilhando aqui com a comunidade, sejam bem-vindos a fazerem isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!